Esse é o último vídeo desse ano e se tem uma palavra que define o mercado em 2024 é volatilidade. Se tem uma frase que também define muito bem tudo isso é de que ninguém sabe de nada, ninguém sabe de nada e 2024 foi a prova disso. Ninguém sabe de nada e ninguém tem coragem de falar que não sabe de nada. Como poderia, se admitindo isso, teria que perder toda a autoridade sobre as pessoas das quais tem controle. Quem fala que sabe está mentindo. Quem acredita nesse que fala que sabe é pior ainda, ele está mentindo para si mesmo. E em 2023, por exemplo, enquanto 99% dizia que a taxa de juros iria despencar, que aquela era a hora de se investir, eu dizia que não, que essa queda de juros ela seria lenta e gradual. E realmente foi, ela foi lenta e gradual, mas até certo ponto. O que a Selic fez foi pegar todo mundo de surpresa e subir. E no final das contas, 99% errou e o 1% também. Ninguém sabe de nada. Em 2024, dos investimentos mais conhecidos, o Bitcoin é aquele que teve o melhor retorno, mais de 100% voltou para as mãos daqueles que, como eu, acreditam no futuro das criptomoedas e poupança, rendendo 6%, bateu inclusive o índice Bovespa, que teve um retorno negativo de 8%. O Ibovespa ele perdeu para o IFIX e para a poupança em 2024. Agora você já não tem mais motivos para tirar sarro das pessoas que deixam dinheiro na poupança, afinal de contas elas ganharam mais dinheiro do que você. E a gente teve também os 10 melhores CEOs do mundo todo em 2024. Tem o CEO da Siemens, o CEO da Mitsubishi. O primeiro colocado foi o Alex Karp, da Palantir, mas é porque eles não conhecem o CEO da Cora Saúde, porque esse sim soube ganhar dinheiro. Em 2021, a Cora Saúde fez o IPO dela via mercado na Bolsa de Valores, custando mais de R$ 80. Em menos de 3 anos, a Cora Saúde cotada a R$ 6, uma desvalorização de mais de 90%, e a empresa fez o seu OPA, que é o fechamento de capital, oferta pública de aquisição. Então quem comprou ela a R$ 80 saiu com prejuízo e R$ 8 no bolso, mas quem ganhou muito dinheiro foi a própria empresa e os seus administradores, porque enquanto você perde 90%, eles ganharam milhões e recompraram a empresa a preço de banana. Então uma correção nessa matéria, Cora Saúde é a primeira colocada de 2024 e no último dia de ano a expectativa ela ainda é de piora, parece que a gente está lá no começo e a projeção para o dólar e para a inflação, eles continuam subindo. E como se não bastasse, toda essa volatilidade, nem as decisões do próprio Bacen, elas são de alguma maneira estáveis ou confiáveis. Entraram com recurso no STF contra a definição da Selic na última reunião do Copom, pedindo a suspensão da decisão, porque afinal de contas, mesmo em final de ano, alguém precisa tomar alguma medida contra o senhor mercado. E só para não dizer que nós não vencemos nada desde a Copa de 2002, o real venceu. Venceu como a pior moeda do planeta em 2024 e só perdeu para 2008 e 2015, todos os anos que a gente teve uma crise mundial ou uma crise interna. É o segundo pior ano de 23%. E sabe qual a melhor moeda, aquela que mais se valorizou? E o grande destaque entre todas as moedas são os hermanos. E como se não bastasse levar a última Copa e o Papa, agora mais esse, eles em primeiro e a gente em último. E nem mesmo no último dia do ano, o real tem algum tipo de descanso, o dólar abriu em alta e o Banco Central teve que entrar em cena com quase 2 bilhões de reais em um novo leilão e uma sessão volátil para pelo menos fechar o último dia do ano com o dólar em queda. Resultado disso, o gringo sai, não compra nenhuma caipirinha e a fuga de capital já é recorde. Menos 33 bilhões de reais, esse é o saldo da Bolsa de Valores brasileira em 2024 e com isso o resultado não poderia ser diferente. A Bolsa brasileira, ela caminha para o pior resultado, o pior fechamento desde o ano de 2021. E da mesma maneira que a saída do Brasil é o aeroporto, os mais espertos e também os incautos, eles percebem que a saída da bolsa é a renda fixa. Afinal, o tão sonhado 1% ao mês, ele está de volta. Mas não se enganem, porque nem tudo são flores na perda fixa. Se quiser ganhar dinheiro, tem que ser por conta, isso mesmo. Se contratar os melhores investidores, os mais ricos e com os ternos mais caros, todos bancados pelas taxas e comissões que saem do seu bolso, você vai conseguir perder dinheiro
na renda fixa, afinal, 183 fundos falharam e conseguiram render menos do que o CDI em 2024. Então fica a lição de que renda fixa também dá prejuízo e eles não só perderam para o retorno e para a rentabilidade do CDI, tiveram fundos, 23 deles, com uma performance inclusive negativa. O destaque ele fica pelo Bradesco, que a gente fala de dívida externa e crédito soberano com retorno de 23%. A recuperação judicial, ela bateu um recorde histórico em 2024 e pode piorar ainda mais em 2025. E isso pode ser alguma espécie de pista, de acordo com essa matéria, que traz que o corpo de qualquer pessoa, quando ele está prestes a ficar doente, ele começa a enviar sinais. Pode ser uma dor, um desconforto ou um cansaço persistente. O organismo da economia, ele também tem suas próprias indicações de que algo não vai bem. Então, se você tem algum desconforto ou cansaço persistente, já sabe que isso pode ser algum tipo de doença, ou seu assessor de investimentos, ele também pode ser responsável. A quantidade de pedidos, ela atingiu um nível histórico, mais de 2.000 pedidos de RJ. Toda vez que a gente tem um pedido muito alto de recuperação judicial, isso geralmente precede anos de dificuldade na renda variável. E a ação que mais subiu em 2024, e sim, nós tivemos uma ação que valorizou em 2024, foi a ação da Embraer, com uma alta de quase 150%. Ela literalmente decolou. Hoje eu tô demais. O setor da bolsa que mais se valorizou, o grande vencedor desse ano, foi o setor de proteínas. A Marfrig, BR Foods e JBS, junto com a Embraer, elas formam a lista de maiores altas em 2024 e a Santos Brasil também no meio, com uma alta de quase 70%. E fora do Ibovespa, porque essas são só ações do índice, a gente tem uma ação que disparou mais de 730%, ela é a grande vencedora. A gente está falando da Ambipar, que com toda essa alta já se tornou a 36ª empresa mais valiosa de toda a Bolsa de Valores. E vamos falar de dividendos. Quais foram aquelas ações que mais agradaram e que tiveram a maior alta de dividendos nesse ano? As 10 maiores são JBS na primeira posição. A variação que a gente vai olhar é essa variação aqui. Eles não estão levando em termos percentuais, eles estão olhando qual é o valor dessa alta em termos reais. Então ela saiu de R$1 e foi para R$3. A variação foi de R$2. Na segunda posição, PetroRecôncavo, que subiu em 1,76. Depois a gente tem o Itaú, que saiu de 1,26 e foi para 2,41, uma alta de R$1,16 por ação, quase que dobrou no caso do Itaú. E um pouco mais abaixo a gente tem o Banco do Brasil, que também elevou os dividendos, saiu de 2,29 para 2,61, com um dividend yield de quase 10%, mas no acumulado do ano, mesmo levando em conta todo esse dividendo pago, o Banco do Brasil ele tem queda. As únicas ações que têm uma alta no ano são o Itaú e a JBS, que na somatória retornou mais de 80% para quem é sócio. E quem foi ou quem foram os ursos do ano de 2024? Isso daqui é uma seleção do Seu Dinheiro, é um site que traz informações do mercado financeiro e, na opinião deles, os piores desempenhos de 2024 eles podem ser dados para os títulos públicos do Tesouro Direto, que chegam a perder 20% ao ano, a Vale, cujas ações despencaram cerca de 30% no ano, e o próprio ministro da Fazenda, que havia sido eleito um touro em 2023 na categoria política, e isso mostra que o touro de hoje ele pode ser o urso de amanhã e vice-versa. Então volatilidade até mesmo nos touros e ursos, e quem não aguentou essa volatilidade toda foi o Google. O Google ele se cansou e suspendeu a ferramenta de cotação do dólar, depois de informar algumas vezes a cotação de maneira errada, e essa tela que a gente tinha hoje a gente não tem mais. Se você digitar dólar no Google hoje, essa é a informação que você tem. Não aparece a cotação, vão aparecer diversas notícias como essa daqui, onde o Google cria pânico com o valor de dólar errado e brasileiros fazem o impensável, e eu, curioso que sou, resolvi clicar para saber do que se tratava e descobri que depois dessa criação de pânico com o valor errado da moeda, o brasileiro que precisa ser estudado, ele conseguiu inclusive faturar com esse erro todo. O que ele fez? Ele se aproveitou para comprar dólar em corretora de criptomoeda, e em seguida ele realizava a venda disso para bancos, obtendo grandes lucros com essa operação. Isso porque, sem poder ver a real cotação, o dólar passou a ser comercializado em baixa nas corretoras. Em alguns casos, o dólar chegou a ser comprado a 6,19 em corretora e em seguida a moeda ela chegou a ser vendida para a instituição financeira por um valor que ultrapassava R$ 6,70. Então até o Google se cansou e nem bancos e instituições financeiras foram capazes de parar a perspicácia do brasileiro. E se você estiver chegando à conclusão que eu tô, de que a gente pode estar fazendo tudo errado, de que ter levado anos para chegar à casa de 7 dígitos talvez tenha sido errado, a gente pode consultar essa
moça, que é uma ex-BBB e já ganhou mais de 60 vezes na loteria, e descobrir como a gente faz para ganhar na Mega da Virada, afinal de contas, ela já acumulou alguns milhões com bolão e loteria e já ganhou mais de 60 vezes. E se nada disso for suficiente, e aqui a gente finaliza porque eu já devo estar perdendo por baixo uns 10 mil inscritos, se nada disso for suficiente, a gente pode consultar o maior investidor de todos os tempos. Começando do pior para o melhor, aqui a gente tem Jim Simons, o maior retorno de toda a história da humanidade. Jim Simons, ele foi gestor de um fundo quant, um fundo quantitativo que tem a maior rentabilidade de todos os tempos. Aqui eu sempre costumo descartar, porque não é algo normal, algo que seres normais conseguem fazer. Jim Simons está na história, mas aquilo que a gente segue, que é o investimento de valor, Peter Lynch e Warren Buffett são as maiores referências. Peter Lynch é aquele que tem o maior retorno, a maior rentabilidade de um fundo, algo na casa de 30% ao ano, e ele, na minha opinião, é o melhor investidor de todos os tempos. Do lado dele a gente tem aquele que é o maior investidor de todos os tempos. Quem vai ficar para a história nos análogos dos investimentos é o Warren Buffett, com uma rentabilidade de 1,6% ao mês. E aqui a gente tem aquele que supera todos, que é o trader revolucionário da internet, mais conhecido como seu youtuber favorito, que sabe quais ações comprar, quais ações vender e, acima de tudo, a hora de fazer tudo isso. Em 2024, ele teve uma rentabilidade de 15% ao mês. E como ninguém sabe de nada, a nossa missão aqui é saber cada vez mais. 2025 já tá batendo na porta e pra gente aqui não vai mudar nada, a não ser mais trabalho, a não ser mais estudo, mais aportes e cada vez mais dividendos. Dia 1º, quarta-feira, já anota na agenda, estaremos aqui de novo. Uma ótima virada de ano para todo mundo e para fechar 2024 com chave de ouro, nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira de investidor pequeno, individual e até mesmo pobre multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo ano e até lá.